Muito bem, queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus. Como é bom cantar, não é? Louvar ao Senhor, meditar. Sempre é bom, irmãos, nós cultivarmos em nossas casas também o hábito de não só ler, não só orar, mas também louvar. Louvar a Deus, cantar. Não tire tempo para você cantar no seu lar. Não tenha receio nem vergonha de louvar o nome do Senhor, irmãos. Igreja, Douglas, tudo prontinho aí? Pode iniciar, meu irmão. Nós vamos hoje para a lição número 7 aqui do Catecismo. Então, como eu iniciei falando para vocês que hoje à noite vai ser um pouquinho mais rápido, eu prevejo. Nós temos aqui 2 perguntas para estudar e eu vou fazer a introdução da próxima parte, que nós vamos também ver alguma coisa hoje, mas de maneira assim muito introdutória, muito rápida, porque a gente vai se concentrar no tema que vamos tratar aqui no finalzinho, a partir das próximas lições. É sobre o credo apostólico. Então a gente precisa desfazer muita coisa relacionada ao entendimento que as pessoas têm em relação ao credo apostólico. Talvez a primeira coisa necessária é desfazer a ideia de que o credo apostólico seria uma reza. Ele não é uma reza, é um credo, é uma confissão de fé. Então a gente vai ver isso com mais detalhes logo mais. Hoje nós vamos iniciar, nós ainda estamos tratando do tema libertação, que é a parte 2 do Catecismo Ortodoxo, e hoje vamos iniciar a lição número 7, onde se encontram as perguntas 20 e 21. Então isso aqui é para vocês se basearem direitinho, para não se perderem aí no meio da jornada desse estudo, saber exatamente onde é que nós estamos. Nós já vimos, irmãos, até aqui muita coisa importante sobre a doutrina, especialmente sobre a doutrina bíblica na perspectiva dos batistas, que é a perspectiva da Igreja Reformada de um modo geral. O protestantismo, de um modo geral, que surge ali no século XVI, com Lutero, com Calvino e os demais que vêm ali na esteira deles, toda a Igreja Reformada tem essa visão. O protestantismo tem essa visão que nós estamos apresentando aqui. Então, é claro que essa visão doutrinária que nós estamos aqui aprendendo, estudando ao longo das semanas, ela é um pouco diferente em algumas igrejas mais novas, igrejas mais contemporâneas. Então você vai, por exemplo, talvez encontrar irmãos, amigos de outras igrejas, ou talvez você mesmo já tenha ouvido de outras igrejas explicações que sejam diferentes dessas. Mas eu quero garantir para vocês que o que nós estamos estudando aqui é exatamente a instrução que a própria Escritura nos dá. Então, nós estamos usando um catecismo para termos aqui como base da nossa caminhada, mas o teor, o conteúdo, ele é da própria Escritura Sagrada. São as doutrinas da Bíblia que nós estamos estudando, e estamos estudando essas doutrinas numa perspectiva que os nossos pais do passado, os nossos pais batistas do passado já haviam estudado. Então não é uma novidade na Igreja Batista, pelo menos não deveria ser. Essa é a nossa instrução há séculos, muito tempo que estudamos assim. Vamos lá, pergunta número 20, para começarmos o nosso dia. Então, todos os homens são salvos por Cristo exatamente como eles se perderam por meio de Adão? Essa pergunta deve nos fazer lembrar as perguntas anteriores, porque antes o catecismo já havia dito que o pecado entrou no mundo por Adão. Adão é o grande responsável pela entrada do pecado no mundo. Se Adão não pecasse, o pecado não teria entrado no mundo. Se Adão tivesse obedecido a Deus perfeitamente no jardim do Éden, não teria pecado no mundo. Então foi por meio do pecado de Adão, da desobediência de Adão, por meio de Adão, que o pecado entrou no mundo. Isso é dito muito claramente pelo apóstolo Paulo em várias de suas cartas, mas de modo muito específico, aquela passagem, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
ali Paulo está falando de Adão. O contexto todo mostra que ele está se referindo a Adão e o seu pecado junto com Eva ali no Jardim do Éden. A pergunta do verso 20 é o seguinte: então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles se perderam por meio de Adão? Vamos entender a pergunta. Todos os homens se perderam por causa do pecado de Adão. Aqui ninguém vai discordar. Todos os homens estão ligados a Adão por uma representatividade. Adão representava todos nós. De maneira que o pecado de Adão é também o nosso próprio pecado. Nós pecamos em Adão. Isso não significa dizer que nós não cometemos pecados hoje, todo dia. Que nós não tenhamos os nossos pecados particulares. Você mente, você engana, você comete todo tipo de pecado. Mas teologicamente, o que a Escritura está nos ensinando é que aquele primeiro pecado de Adão, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, aquele primeiro pecado é um pecado de toda a raça humana. Porque havia naquele momento um relacionamento pactual entre Deus e Adão, de maneira que Adão representava a sua posteridade, a raça humana, que viria dele, veio dele. De maneira que se ele conquistasse a bênção prometida, se ele fosse obediente, aquela bênção seria dada a ele e à sua descendência. Mas se ele desobedecesse, como ele desobedeceu, o pecado então seria passado a ele, as consequências do pecado e a sua descendência. Então, neste sentido, quando Adão peca, todos nós pecamos. Por isso que o pecado entra no mundo por um homem. A ideia de entrar no mundo não é o mundo abrir as portas e o pecado ter acesso livre, assim, entrar, invadir. Não. Entrar no mundo significa cada pessoa se tornar pecadora. Por meio de Adão, o pecado entrou em cada ser humano. O pecado foi imputado a cada ser humano. Todo homem ou mulher que nasce, ele traz já em si o pecado. Esse pecado de Adão e Eva. Esse pecado do Jardim do Éden. Então ele já nasce culpado. Ele já nasce perdido em seus pecados. Por isso que não tem criança inocente, né? Falamos até disso antes, né, no nosso catecismo, mas apenas para contextualizar. Então todos os homens pecam em Adão. A pergunta é: e sobre a salvação é a mesma coisa? Quer dizer então que Jesus Cristo, quando vem salvar, ele salva todo mundo com a sua morte? Veja, então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles se perderam por meio de Adão? A resposta é não. Eles são salvos somente aqueles que pela fé verdadeira são enxertados em Cristo e aceitam todas as suas bênçãos. Isso aqui é importante porque nós estamos tratando aqui da teologia do pacto nesse momento. Eu já demonstrei aqui, expliquei para vocês que Adão, nesse pacto com Deus, ele representava toda a raça humana. Agora, com o fracasso de Adão e com a situação terrível da raça humana, todos são pecadores, a questão é: o que Deus fez? Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso cabeça federal, pactual. Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. E Cristo, então, ocupa a mesma função de Adão. É por isso que Paulo, quando está tratando desse tema, também chama Cristo de o segundo Adão. Então, ele é o segundo Adão em que sentido? No sentido pleno. Ele também é um cabeça, um representante. Ou seja, Deus faz um novo pacto, assim como ele tinha feito um pacto com Adão, aquele pacto ele é quebrado por Adão. Então Deus faz um novo pacto, mas Adão não pode mais ser o representante, porque ele agora é pecador. Ele está manchado pelo pacto. Então Deus
faz um pacto com Cristo, com Jesus, o seu Filho amado. Por isso Cristo se faz carne. O representante pactual, como nós vimos, o Salvador, como nós vimos, tinha que ser homem como nós. Ele é o segundo Adão. Então Deus faz um pacto com Cristo. A diferença aqui é que esse pacto que Deus faz com Cristo não é com toda a raça humana. Ou seja, Jesus Cristo, diferente de Adão, não veio para ser o cabeça de toda a raça humana. Ele não veio representar nessa aliança, nesse pacto, toda a raça humana, como Adão representava toda a raça humana. O que aconteceu aqui? O Senhor Deus, diante de toda a raça humana que já havia caído em pecado em Adão, todos os homens eram pecadores, Ele soberanamente escolhe alguns homens de toda a raça, Ele escolhe alguns homens, e estes homens são aqueles que Cristo vai representar no pacto. Esse pacto é chamado Pacto da Graça. O pacto que Deus fez com Adão é chamado Pacto de Obras. Então, esses nomes são nomes teológicos, apenas para a gente identificar um e outro pacto, tá? Saber a diferença que há entre um e outro pacto. Então, Cristo é o cabeça deste povo que Deus escolheu para que Cristo representasse. Como é o nome que a Bíblia dá a esse povo? Como é que a Bíblia chama esse povo que Cristo faz um pacto com Deus para representá-los? Como? Eleitos, exatamente. Esse povo que Deus retirou de dentre a raça humana são aqueles que a Bíblia chama de eleitos de Deus. São os escolhidos de Deus. A Bíblia está cheia dessa descrição, irmãos. No Velho e no Novo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento, pensando aqui no Pacto da Graça, nós vamos encontrar em muitas passagens, em todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas vezes essa expressão, eleitos de Deus, meus eleitos, os escolhidos, meus escolhidos, etc. Essa expressão, ela aponta os eleitos ou escolhidos para esse povo que Cristo Jesus veio representar no pacto, nesse pacto, esse novo pacto, o pacto da graça. Por isso a resposta é interessante. Mais uma vez a pergunta 20. Então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles se perderam por meio de Adão? Não, a resposta é não. Cristo não veio salvar todos os homens, porque Cristo não está representando todos os homens. Mas todos os homens que Cristo está representando serão salvos. Entendem? Adão representava todos os homens, mas Cristo não veio representar todos os homens. Mas todos os homens que Cristo veio representar, e estes são os eleitos, todos eles serão salvos. Então não é um pacto igual ao pacto de Adão, porque esse pacto que Deus fez com Cristo é apenas para uma parte da humanidade, que a Bíblia chama de eleitos, são os eleitos. Essa pergunta 20, irmãos, ela trata desse tema, ela precisa ser explicada à luz desse tema da doutrina da aliança de Deus, do pacto que Deus fez. Se a gente vai encontrar o termo eleição, escolhidos, predestinação, etc. Se a gente vai encontrar esses termos na Bíblia toda, o termo aliança e pacto também se encontra na Bíblia. E não só o termo, mas os conceitos e as ideias de pacto se encontram em toda a Bíblia. Às vezes você não encontra uma passagem que tenha o nome aliança, pacto, etc. Mas você vai encontrar os elementos de uma aliança, que provam que o texto está falando de uma aliança, mesmo sem usar o nome aliança. Então, esses conceitos e elementos da aliança, da doutrina do pacto, eles estão impregnados na Bíblia inteira. E a Bíblia deve ser entendida à luz da teologia da aliança. Só
eu vou abrir um parêntese aqui para que vocês tenham conhecimento de um fato interessante. A nossa confissão de fé de 1689, ela é uma confissão de fé chamada pactual. Ou seja, quando se diz que uma confissão é pactual, está se falando de uma confissão que apresenta essa doutrina aqui, a doutrina da aliança. E se ela é uma confissão de fé pactual, significa que o elemento interpretativo das Escrituras é a doutrina da aliança. A doutrina da aliança ela é um sistema que você deve olhar para a Bíblia pensando nas alianças de Deus. Tudo que você vai encontrando pela Bíblia, você tem que interpretar à luz da doutrina da aliança, da teologia da aliança. Então, por que os batistas reformados rejeitam o dispensacionalismo, que é uma corrente bastante comum, conhecida nas igrejas? Aquela ideia, do arrebatamento, da grande tribulação. Todos esses nomes estão na Bíblia, eles só são mal ensinados, mal interpretados. As muitas dispensações, que o sistema dispensacionalista também fala, etc. O arrebatamento secreto, tantas coisas. Por que nós, batistas reformados, rejeitamos tudo isso? E por que a igreja, ao longo dos séculos, nunca defendeu essas ideias? São ideias novas, tem 100 anos esse sistema. Então, por que isso nunca foi defendido, sempre foi rejeitado? Não é bíblico, é uma invenção, é uma ideia muito mais ficcional do que bíblica, do que escriturística. Então, como é que a Bíblia era interpretada no passado, na época da Reforma e durante todo o tempo depois disso? Entendendo as alianças que Deus fez na Escritura Sagrada. É por meio das alianças que nós entendemos a Bíblia, que a Bíblia se encaixa perfeitamente. Então, como é que eu vou interpretar, por exemplo, a doutrina da eleição, da predestinação? Eu preciso interpretá-la à luz da doutrina da aliança. Então, vocês estão percebendo aqui que eu falei dos eleitos de Deus. Vocês já ouviram muitas vezes falando sobre os eleitos, os escolhidos de Deus, mas agora vocês estão percebendo que essa doutrina da eleição, ela está dentro de outra doutrina, que é a da aliança. Esses que Deus escolheu são aqueles por quem, nesta aliança da graça, Cristo veio salvar. Ele veio representar os eleitos. Então, veja que há uma conexão. As doutrinas estão unidas como uma corrente, os elos de uma corrente estão unidos. Então, são vários elos que estão unidos, não podem ser quebrados. Se você quebrar, o sistema não funciona. Ele fica interrompido, não dá certo. Então, essa lição, ela deve ser entendida, especialmente a pergunta número 20, à luz da doutrina da aliança de Deus. Cristo não veio salvar todos os homens, ele veio salvar os eleitos, porque estes são aqueles que estão no pacto da graça, e Cristo é o cabeça desse pacto. Cristo é o cabeça dessa aliança. Por isso, nem todos são salvos. Todos os eleitos são salvos, mas nem todos os homens são salvos. Em Adão, todos pecaram, porque toda a humanidade estava dentro dessa aliança, que Adão era o representante. Então, todo o pecado de Adão passa para todos eles. Se a aliança da graça envolvesse todos os seres humanos, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todos os seres humanos teriam seus pecados perdoados, porque ele morreu pelos pecados. Ele morreu para perdoar os pecados. Então, se tem homens indo para o inferno, é porque os seus pecados não foram perdoados. Se não foram perdoados, é porque eles não estão dentro dessa aliança. Porque todos que estão dentro da aliança, da graça, têm os seus pecados perdoados em Cristo. Então, quando a gente vai ligando os pontos, entendendo, juntando as informações, a coisa vai fazendo sentido, você vai entendendo o grande sistema da Bíblia. E entende perguntas como essa, do Catecismo Ortodoxo. Irmãos, pergunta número 21.
Tem alguns textos aqui, na pergunta 20, que eu espero que vocês leiam com muita atenção em casa, tá bom? E meditem neles à luz dessa pergunta e dessa resposta número 20. Pergunta 21. O que é a fé verdadeira? Essa pergunta, ela também deve ser, ela existe aqui no catecismo por causa da pergunta anterior. Aliás, por causa da resposta da pergunta anterior. A resposta da pergunta anterior fala sobre a fé. Ele diz: são salvos somente aqueles que, pela fé verdadeira, são enxertados em Cristo e aceitam todas as bênçãos da salvação. A pergunta 21, então, é: o que é a fé verdadeira? Vocês já pararam para pensar sobre a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé da salvação? Existem muitas fés. Então, eu tenho fé que o Gustavo, no ano que vem, termine o seminário. Essa não é a fé salvífica. É uma fé baseada nos acontecimentos, naquilo que a gente prevê que vai acontecer, naquilo que é possível, naquilo que a gente espera, deseja, na lógica, etc. Essa fé não é a fé em Cristo, tá? Então, existem muitas fés. A questão da pergunta 21 é exatamente explicar o que é a fé verdadeira, já que foi dito que os salvos em Cristo são aqueles que professam uma fé verdadeira. O que é a fé verdadeira? A resposta traz a seguinte afirmação: a fé verdadeira não é apenas um conhecimento e convicção de que tudo que Deus revela em sua palavra é verdadeiro, mas é também a firme certeza de que Deus garantiu, não somente aos outros, mas também a mim, o perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Vamos agora tentar entender cada pedacinho dessa resposta, porque tem muita coisa importante aqui. Vocês acham que fé é conhecimento? Fé é saber que Jesus é Deus? Fé é saber que Jesus morreu na cruz pelos pecados? Fé é conhecer isso? Isso é fé? Vocês acham que fé é uma mera convicção? O que é fé para vocês? Vocês já pensaram nessa pergunta? O que é a fé? Veja que a resposta é o seguinte: a fé, a verdadeira fé, não é apenas um conhecimento e convicção de tudo o que Deus revela em sua palavra é verdadeiro. Você crê que tudo que Deus revela na palavra dele é verdade? Para que você diga sim, você precisa conhecer o que Deus revela em sua palavra. Para que você diga: olha, isso é verdade. Não adianta você pegar a Bíblia sem nunca ter lido, ou ter lido só um pouquinho e dizer: eu creio em toda a Bíblia. Isso é mentira, você nem leu a Bíblia. Como é que você está dizendo que crê em toda a Bíblia? Você crê naquilo que você nunca nem sabe, você nem sabe o que está escrito. Então, fé exige conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Mas fé não é mero conhecimento. Tem gente que conhece e não crê. O diabo conhece a Bíblia? O diabo conhece o que está revelado aqui na Escritura? Conhece. Ele tem fé verdadeira? Não. Ele será condenado, ele está condenado. Mas a verdadeira fé envolve conhecimento. Ela não é mero conhecimento, não é só conhecimento, mas o conhecimento faz parte. Por isso que a resposta da pergunta 21 começa dizendo que a fé verdadeira não é apenas um conhecimento e convicção, mas ela também é isso. Ela não é só isso. Tem muita gente que conhece muito da Bíblia, sabe muita coisa da Escritura,
Se você pedir para ele fazer um relato dos evangelhos, da história bíblica, ele vai contar muita coisa igual está na Escritura. Ele vai até explicar como está na Escritura. Então ele conhece, ele sabe, mas isso não quer dizer que ele tenha fé. Quer dizer que ele tem conhecimento. Agora, para ter fé, é preciso também ter o conhecimento, porque a fé ela está alicerçada no conhecimento. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você tem que entender o que é ressurreição, você tem que conhecer a história da ressurreição, e aí então dizer, eu creio que isso é verdade, estou convicto que isso é uma verdade bíblica. Ou então dizer, olha, isso está lá na Bíblia, mas eu sinceramente não creio nisso. Você tem conhecimento, mas não tem fé. Se você crê, você tem fé. Então a fé não é só conhecer, irmãos. Isso aqui é importante, pessoal, porque é preciso entender que ler as Escrituras faz parte da nossa vida cristã. Conhecer, aprender a palavra de Deus, conhecer as doutrinas, tudo isso é importante, tudo isso é conhecimento. Então o conhecimento ele é importante, ele tem o seu lugar na fé cristã, e é um lugar primordial, essencial. Mas só o mero conhecimento é inútil para a salvação. Conhecer e não crer de verdade naquilo é inutilidade pura. Então, você tem que conhecer para poder crer. Conhecimento faz parte, mas o conhecimento não é tudo. Veja, o que é necessário além de conhecer e ter convicção? O que é a fé, em outras palavras? É também a firme certeza de que Deus garantiu, não somente aos outros, mas também a mim, o perdão dos pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Isso aqui tem um elemento muito suave que aparece aqui nessa resposta, e às vezes a gente não capta esse elemento. Ele é muito sutil aqui na resposta, mas ele está aqui na resposta. Ele está nos dizendo que fé não é só conhecer, faz parte, conhecer é essencial, mas só o conhecimento é insuficiente. Fé, mais do que conhecer, é uma firme certeza. Então a fé não duvida. A fé não põe em xeque, não põe em dúvida, ela crê, ela é uma certeza absoluta. Quando alguém diz, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não está aqui afirmando algo que está permeado de dúvidas. Ele está dizendo que crê, mas ele tem muitas dúvidas. Não, ele pode não saber explicar muita coisa, mas ele crê, se ele tem a fé verdadeira, ele crê realmente na ressurreição, que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, voltou à vida. Você talvez não consiga explicar muita coisa, talvez nem consiga entender alguns passos disso. Nós não entendemos tudo acerca disso porque está além da nossa capacidade e daquilo que foi revelado. Mas se você mesmo assim crê que Cristo ressuscitou dos mortos, se isso não for só um lenga-lenga que você diz, porque há muito tempo você tem ouvido isso na igreja, então você repete, eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos. Se for só palavra, não adianta. Agora, se você, com toda certeza e convicção, crê nisso, se a ressurreição é uma certeza absoluta, isso é fé verdadeira. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus em carne, é o próprio Deus que se fez carne, e não apenas repete isso porque a igreja repete isso, se você crê nisso, se você tem certeza disso, se o seu coração descansa nisso como uma verdade, isso é fé verdadeira. Se te perguntarem alguns elementos sobre como é que pode um ser espiritual se fazer carne, você não vai conseguir explicar, né, o processo, digamos assim, o milagre em si, mas isso não importa. O importante é você crer no milagre, crer que aquilo que a Bíblia afirma é verdade.
ainda que você não consiga detalhar, explicar tudo. Então a fé, irmãos, o catecismo diz aqui, mais do que conhecimento, é uma certeza absoluta. A fé verdadeira é uma certeza que nós temos, uma certeza que descansa na revelação de Deus. O elemento que eu citei agora há pouco, sutil, que está aqui na resposta, é o elemento da pessoalidade. Isso aqui é algo que você tem que dizer, não é a voz da igreja. O que é a fé? A igreja diz que a fé é isso. Não. É você que tem que dizer isso. Você, enquanto pessoa. Veja que a linguagem do catecismo, ela é apresentada nesses termos. É também a certeza de que Deus garantiu não somente aos outros, mas também a mim. Ou seja, é algo bem pessoal. Esse elemento da pessoalidade, irmãos, ele é o elemento vital de uma fé verdadeira. Não importa como a igreja, enquanto instituição, crê, isso está nas confissões de fé. É o que ela declara. O que importa mesmo é aquilo que você crê no seu coração. Por isso a pessoalidade é importante. Não adianta você, por exemplo, pegar um documento, vamos pensar aqui mais uma vez na Confissão de Fé Batista de 1689 e botar o seu nome lá, eu creio. Isso aqui é a fé da igreja. Eu creio. Não, você tem que crer mesmo. Não é só botar a sua assinatura. Não é crer porque a igreja crê nisso. Você tem que olhar e dizer, eu creio nisso. Eu tenho certeza de que isso é verdade. Isso é o que a Bíblia fala. Então, fé é uma certeza pessoal. Fé é uma certeza pessoal que envolve perdão dos pecados, justiça eterna e salvação por pura graça, somente pelos méritos de Cristo. Então, irmãos, notem bem que são 3 aspectos aqui da salvação que você precisa crer. O primeiro deles, que é apresentado aqui, é que você precisa crer que os seus pecados estão mesmo perdoados. Confiar e descansar que no madeiro, quando Jesus Cristo morreu, os seus pecados foram perdoados. Ele pagou o preço dos pecados, não há mais condenação para você. Você crê nisso? Você ainda teme o inferno? Você ainda tem medo de ser condenado pelos seus pecados? Se esse medo ronda o seu coração, ainda permeia a sua vida, é porque a sua fé não é ainda uma certeza em relação ao perdão dos pecados. Se estas coisas te atormentam a alma e você tem medo de ir para o inferno e ser condenado, é porque você não tem ainda certeza que os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo no madeiro. Ou você não entendeu a doutrina do perdão dos pecados. Quando Cristo morre no madeiro, ele morre por todos os seus pecados. Ele paga o preço de todos os seus pecados. Pecados do passado, que você já cometeu, os pecados daquele momento, de agora, e os pecados que você ainda vai cometer amanhã, depois da manhã, até o seu último dia. Veja, todos os pecados estão pagos. Isso é o preço da morte de Cristo para nós. O resultado é o perdão dos nossos pecados, de todos eles. Não é só os pecados agora. A fé é um dom de Deus. Aquele que crê, vai crer até o fim. Então, não há como você crer hoje e ter os pecados perdoados e amanhã não crer mais e não ter os pecados perdoados de amanhã e depois. Quem crê, crê até o fim. Veja, mais uma vez, olhem para o elo da corrente. Uma outra doutrina desse elo é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a doutrina que diz que nós
vamos crer até o fim, vamos perseverar até o fim, porque Cristo nos dará todo o suporte da graça necessário. Então nós vamos perseverar até o fim, por isso os pecados estão perdoados até o fim. Então, veja bem, fé é a certeza de que os seus pecados estão perdoados e você não vai para o inferno. Se você não vai para o inferno, você vai para onde? Para a glória. Então, nenhum crente precisa ter medo de morrer. Eu não estou dizendo que o medo é pecado, prestem atenção, eu estou dizendo que se você entender essa verdade, o seu medo da morte, ele não será mais o mesmo, porque você sabe que a morte significa a abertura dos portais eternos do paraíso com Cristo. Não é isso que todo crente almeja? Ou deveria almejar? Então, por que temer a morte? Você deve temer a morte se você acha que seus pecados não são perdoados. Porque aí, se você morrer com pecados, você vai pagar o preço no inferno pelos pecados. Não há outro lugar para pagar os preços dos pecados. Mas se você descansa em Cristo e os seus pecados estão perdoados, a morte é a porta se abrindo para a eternidade no paraíso. Fé também é a certeza da justiça eterna de Deus, aquela justiça que foi conquistada por Jesus Cristo quando esteve no mundo. Ele veio ao mundo, ele não pecou jamais, ele cumpriu cabalmente aquilo que Adão falhou, Adão desobedeceu, Cristo nunca desobedeceu, nunca pecou, não tem pecado. Com isso, o Pai olha para o Filho e declara a justiça. Essa justiça, resultado da obediência da lei, nos é imputada aos eleitos, aqueles que creem, que têm fé verdadeira. Eles então recebem a justiça de Cristo, os méritos da justiça de Cristo. É por isso que a palavra correta, irmãos, quando Paulo fala que nós somos, pois, justificados pela fé, ele não está dizendo que nós temos uma justiça própria, ele está dizendo que uma justiça nos é dada e ela nos justifica. Nós somos, a palavra está no passivo, é algo que é feito sobre nós. Nós não somos ativos, sujeito ativo, nós somos um sujeito passivo, um sujeito que recebe a justiça de Cristo. Então, por isso nós somos justificados. Uma discussão na Reforma Protestante, muito importante, inclusive, no nosso tempo, é entender exatamente essa questão da justiça. Ninguém é justo, preste atenção. Todas as vezes que vocês vão encontrarem a palavra justo na Bíblia em relação a alguém, que alguém é justo, você tem que entender que ele é justo porque foi justificado. Ele é justo por isso, não por ele mesmo, não porque ele faz as coisas certas e ele é justo em si mesmo, não. Isso não existe na raça humana, nem nos eleitos de Deus. Os eleitos são justificados, são justos porque são justificados. E a expressão que a Reforma trabalhou bem para explicar isso é a palavra declaração. Os crentes, eles são declarados justos. Veja bem, por que os crentes são declarados justos? Porque eles mesmos não têm justiça. A justiça é de Cristo. Então, como eles recebem essa justiça de Cristo, o Pai olha para eles. O Pai não pode dizer, você é absolutamente justo em si mesmo, porque o homem não é. O homem tem muitas falhas, defeitos, pecados, não é? Mas Cristo pagou o preço pelos pecados e a justiça de Cristo foi passada, foi dada, foi imputada sobre o homem. Então o homem passa a ser declarado justo. Ele é declarado justo. Essa é a expressão correta quando nós falamos da justificação. É uma declaração de justiça da parte de Deus. Na Bíblia, essa doutrina ela é tratada
numa linguagem de fórum, de cartório, de tribunal. Toda a linguagem ali, você vai ler, você não vai perceber isso, mas quando você vai estudar isso de maneira mais aprofundada, fazendo exegese, entendendo os termos ali que foram usados nas línguas originais, você vai ver que ali o ambiente é um ambiente jurídico. As palavras são palavras usadas em tribunais, quando um juiz olha para uma pessoa e declara uma pessoa justa, está livre, você não tem crime nenhum, declaro você livre. Assim, Deus declara o homem, os eleitos, justos, é uma declaração de justiça. Você precisa entender isso, sua fé precisa descansar na justiça de Cristo, não na sua. Se você tem absoluta certeza de que, mesmo sendo pecador, seus pecados foram pagos por Cristo e você foi declarado justo porque a justiça dele foi dada a você, se você tem certeza disso, você tem a fé verdadeira. Ela descansa nessas coisas, nessa base. E, finalmente, o catecismo fala que a salvação é por pura graça e é somente pelos méritos de Cristo. Aqui é um outro detalhe interessante, meus irmãos, porque especialmente a nossa época é uma época em que o homem quer ser o Senhor absoluto de tudo. Ele acha que é o Senhor, inclusive, da própria vida dele, e não é. Deus reina, Deus é o Senhor de tudo. O homem pensa que constrói a sua salvação ou que conquista a sua salvação, e ele não faz isso. Você precisa entender e descansar, crer nisso, que a salvação ela é pura graça. Se é pura graça, não é obra. Você não fez nada para ser salvo. Tudo que você é enquanto salvo, você recebe. Graça é favor imerecido. Então, graça é aquilo que Deus faz em Cristo quando nos salva. Você subiu na cruz, seus braços, suas mãos, seus pés foram pregados no madeiro? Não foram, mas os de Cristo foram. E Ele fez em seu lugar. Por isso é graça, porque você não merecia isso que Ele fez. Se você merecesse, era salário. Você estava recebendo o que você merecia receber, o que era direito seu. Mas a salvação é pura graça. Você não tem direito a ela. Não é salário. Deus não te deve a salvação. Não deve a salvação para ninguém. Quando Ele salva, Ele age com bondade, com misericórdia, com graça. Pura graça. Você também tem que descansar nisso. Você também precisa entender que não é o sujeito da sua salvação. Você tem que dizer, Senhor Jesus, foi o Senhor quem fez tudo por mim. Eu sou só um miserável pecador. Eu só podia estragar tudo. Eu só poderia piorar a minha situação. Nunca fazer qualquer coisa para melhorar um grau que fosse. Cristo fez tudo. Graça é entender isso. É louvar a Deus pela salvação que Ele nos dá. Se sua fé descansa nisso, não é um mero conhecimento disso, mas realmente tem certeza que foi assim, e isso agrada inclusive o seu coração, faz você regozijar, isso é uma fé verdadeira, irmãos. Esta é a fé que a Bíblia chama fé genuína, fé espiritual, fé verdadeira. Crer nessas grandes doutrinas que aqui nos é ensinada. Todos os eleitos de Deus recebem essa fé verdadeira. Uma fé que crê nessas coisas, que tem certeza delas, que descansa nelas. Não é um mero exercício de teologia. Você pode pegar um professor de teologia e ele falar tudo o que eu falei para vocês. Até melhor, explicar até melhor. E não crê nisso. Ele mesmo não crê nessas coisas. Ele sabe que a Bíblia diz isso. E explica muito bem, mas não consegue firmar com certeza absoluta convicção nesse conhecimento. Então, ele não tem fé. Então, conhecer muito como os teólogos conhecem
não significa dizer que os teólogos são todos salvos. Tem gente que olha para os teólogos e diz isso, né? Ah, esse homem com certeza é salvo, ele sabe demais. Então, salvação não é mero conhecimento, é a certeza nestas coisas reveladas. Muito bem, para finalizar, irmãos, deixa eu só fazer a pergunta 22, porque na próxima semana nós vamos começar a estudar o credo apostólico. O credo apostólico não é uma reza. A primeira coisa que eu quero que vocês aprendam a entender é isso, que o credo apostólico não é uma reza da Igreja Católica Apostólica Romana, mesmo que o credo seja lá usado como uma reza, mas ele não foi feito como uma reza. A Igreja Católica Apostólica Romana se apropriou do credo e começou a rezar o credo. Eu mesmo, quando era católico, rezei muito credo, né? Todo dia, na escola mesmo, às vezes nas reuniões da Igreja Católica, eu fui até coroinha, irmãos. E a gente rezava o credo lá com o padre, né? Com o pessoal todo, na escola de freiras, né? A gente rezava o credo. Era feito, a gente nem entendia o que estava sendo dito ali, porque era realmente no ritmo de uma reza. Nem parava para pensar no que estava sendo dito, qual era o ensino por trás daquilo. Mas o credo não é uma reza, tá? Por isso o nome credo. O credo é uma espécie de confissão de fé primordial, ou uma espécie de protótipo de confissão de fé, uma declaração de fé. Você está dizendo que crê naquilo. As confissões de fé, claro, são mais trabalhadas, são maiores, abordam mais temas, e o credo trata assim daquilo que é mais basilar, mais essencial, como um sumário da fé, exatamente, ali a essência. As confissões, elas vão tratando da essência e de coisas relacionadas, né? O credo fica mais ali nas coisas principais. Pergunta 22 diz assim: então, em que o cristão deve crer? Já que nós somos chamados a crer, né? A fé verdadeira significa crer em alguma coisa. Em que o cristão deve crer? A resposta: em tudo que Deus promete no Evangelho, o que nos é ensinado resumidamente nos artigos de fé cristã, universal e indubitável. Essa resposta aqui, ela diz o seguinte: olha, o cristão deve crer em tudo que a Bíblia ensina, tudo que é o Evangelho. E o Evangelho, de maneira bem resumida, sumária, ele é apresentado nos artigos de fé da Igreja Cristã, os artigos de fé universais. E aí, qual é esse artigo de fé? É o credo apostólico. É a pergunta 23. Quais são esses artigos? Agora vamos recitar o credo, para vocês conhecerem e quem já conhecia, relembrar. O credo diz assim, prestem atenção: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado e desceu ao Hades, ou ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse credo, irmãos, ele surgiu na Igreja Cristã antes da Igreja Católica Apostólica Romana. Não foi a Igreja Papal quem fez o credo. Por isso ele é chamado de credo apostólico, mas não foi escrito pelos apóstolos, mas foi escrito numa época
posterior, logo em seguida aos apóstolos, talvez no 2º ou 3º século. Existe um debate até hoje sobre a data exata que esse credo surgiu na igreja, mas ele é um credo anterior à Igreja Católica Romana e posterior à Era Apostólica. Então ele está ali entre o século II e III, a época em que o credo surge. E esse credo, ele apresenta, como nós vimos aqui, essa doutrina mais elementar, mais essencial do cristianismo. Depois vocês vão ler o credo de novo, a gente vai passar aqui muitos dias nele. Mas depois vocês vão ler em casa a pergunta 24, né? 23. Quais são esses artigos? Depois você lê o credo de novo, cada linha, e me diga, na próxima aula, em qual delas você discorda. Pastor, essa linha aqui está errada, eu não concordo com ela. Então, tenta ler o credo, e onde você disser assim, ó, isso é bíblico, faz um tracinho assim, um checklist, concordo. Aí, segunda linha, lê, se concorda, faz um checklist. Se discorda, faz um X do lado, assim, ó. Faz isso. Se você concordar com tudo que está aí, você está concordando com aquilo que os cristãos primitivos concordaram. Você está repetindo a mesma fé, o mesmo credo que os cristãos primitivos repetiam. Era assim que eles criam. Isso aqui era a confissão de fé deles naquela época. É essencial. Tá? O Thaleson tem uma pergunta. Exatamente isso que o Thaleson falou. Perfeito. Então, é um anacronismo, né? Estão pegando uma coisa mais antiga e dizendo que é de outra época, né? Da época da igreja. Não é. É da época da igreja primitiva, não da igreja papal. Mas é isso mesmo. A linguagem, ela é muito associada à igreja católica. Né? Catecismo, né? Às vezes a gente vai falar dos catecismos, as pessoas, não, mas isso aí não é da igreja católica romana. Não. A igreja cristã sempre teve catecismo. Catecismo é um instrumento, é um material de estudo. Não quer dizer que é da igreja. A igreja também tem os delas, mas não é uma invenção da igreja. Aí vem credo, toda essa linguagem que a igreja católica sempre usou e a igreja evangélica não usava, até pouco tempo, por descuido mesmo não usava. Mas a igreja reformada sempre usou, a igreja primitiva sempre usou. Então, é só desfazer o mal entendido mesmo, porque as pessoas acabam associando, né? Tem gente que nem assiste às aulas, não, isso é falando agora de catolicismo romano, não quer aprender sobre isso, né? E se distancia, e deixa de aprender, e ter uma boa oportunidade de entender a questão toda. Tem muitos livros evangélicos, né, reformados, protestantes, que são escritos sobre o credo, explicação do credo, comentário do credo, contexto histórico do credo, etc, etc. E muita coisa mesmo, inclusive em português. Branco Ferreira tem um livro sobre o credo, Albert Moller tem um livro sobre o credo apostólico. Tem muitos, acho que no Brasil deve ter uns 20 títulos diferentes, só sobre esse credo. Fora os outros, né, que não estão traduzidos. Irmãos, alguma pergunta sobre o que nós estudamos hoje? Alguém quer fazer alguma pergunta, tecer algum comentário? Muito bem. Não quer dizer, quando um cristão verdadeiro duvida, não quer dizer que ele não tenha fé verdadeira. Eu estou falando, quando eu me referi na aula, de duvidar é não crer naquilo mesmo. Não é crer e depois ter uma dúvida, não é isso, entendeu? Porque a nossa fé, ela é uma fé que varia. Às vezes estamos muito bem, às vezes estamos mais enfraquecidos na fé. E Jesus Cristo disse que quando nós estamos assim, enfraquecidos, precisamos buscar a Ele, pedir a Deus, que é quem tem a fé. Quem nos dá a fé é Deus, então Ele é que pode fortalecer a nossa fé, entendeu? Mas ela oscila mesmo, a oscilação não significa que você não crê naquilo. Os momentos de dúvida que surgem algumas vezes em nossa caminhada,
eles também são comuns na caminhada cristã, porque nós somos humanos. Não significa que você não tenha a fé verdadeira. Agora, se você não crê nessas coisas de todo o coração, aí não podemos afirmar que você tem a fé verdadeira, não é?